Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da carteira do canal. Ao longo da série, vamos montar uma carteira de investimentos real, investindo dinheiro do nosso próprio bolso e mostrando o nosso racional por trás de cada decisão, e vocês vão poder acompanhar tudo no detalhe aqui nos vídeos que a gente vai lançar. A maioria dos canais que vocês encontram por aqui de finanças, as pessoas postam carteiras começando com 5, 10, 50 mil reais. O nosso objetivo aqui é totalmente diferente, porque a gente sabe que essa não é a realidade das pessoas aqui no Brasil. Então o que a gente decidiu fazer? Colocar 400 reais todos os meses, vai ser 200 meu, 200 do Bruno, para que vocês possam acompanhar mensalmente as nossas decisões financeiras nessa carteira de investimentos. E se você quiser mais conteúdo sobre finanças e investimentos, se inscreva aqui no canal, porque semanalmente a gente está trazendo conteúdo para vocês. Todos os investimentos dessa série vão ser realizados através da nossa conta no Nubank. A gente vai estar fazendo investimentos em renda fixa, ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs e criptomoedas. Nós vamos soltar um vídeo para vocês todos os meses, mostrando as nossas decisões financeiras por trás de cada investimento que a gente vai fazer dentro dessas opções que o Bruno trouxe aqui para vocês. A gente vai trazer a atualização da carteira nesses vídeos, a gente vai mostrar os aportes que a gente fez e as movimentações que a gente fez nessa carteira dentro desse período. Se você estiver começando do zero, é muito importante que você entenda o seu perfil de investidor. O que é isso? Antes de você fazer qualquer investimento, você tem que saber se você tem um perfil mais arrojado, um perfil mais conservador. Aqui nós temos um perfil mais arrojado. Quando você tem um perfil arrojado, geralmente o que você busca são ativos que podem render mais ao longo do tempo, e isso significa que eles também vão ter variações ao longo do tempo. Então é super normal você ter oscilações. Diferente quando você investe na renda fixa, que você tem uma previsibilidade de quanto você vai ganhar lá na frente, quando você está investindo em renda variável, você não tem essa previsibilidade. Um detalhe é que se o seu perfil for muito conservador, a corretora não vai nem liberar os ativos de renda variável para você conseguir investir. Mas a gente quer deixar bem claro que a renda fixa não vai te enriquecer, mas ela vai te trazer segurança e previsibilidade. Por quê? Você pode resgatar esse dinheiro a qualquer momento e ele rende de 2 a 3 vezes a mais do que a poupança, que é o investimento que as pessoas sentem que é o mais seguro. E do outro lado, a renda variável, composta por ações, fundos imobiliários e todos os ativos que são negociados em bolsa, por exemplo, é onde você consegue ter um acúmulo de patrimônio de verdade, porque o potencial de valorização desses ativos é muito maior. Nesse primeiro mês, a gente vai alocar a nossa carteira da seguinte forma: 25% vai ficar em renda fixa, 50% em fundos imobiliários e 25% em ações. Os BDRs e os ETFs a gente vai deixar para os próximos episódios. E uma dica pessoal que a gente leva pra gente, quer passar para vocês, é o seguinte: não comece pela renda variável, porque é muito importante que você tenha a sua reserva de emergência. Sem isso, qualquer imprevisto, você vai ser forçado a tirar o teu dinheiro da renda variável, que às vezes pode estar até menos do que você alocou para cobrir esse imprevisto. É muito importante que você comece a investir em renda variável depois que você já tem uma porcentagem da tua reserva de emergência montada. Porque imagina só, você compra uma ação do Banco do Brasil, por exemplo, a R$30 e você precisa desses R$30 amanhã para pagar uma conta de celular e aí a ação caiu e tá a 25. Você vai vender no prejuízo, você vai estar perdendo dinheiro. Não faz nenhum sentido investir em renda variável se você não tiver uma reserva, uma fonte de renda que vai permitir que você espere que a renda variável gere rendimentos, lucros e se valorize para você conseguir retirar esses lucros e não ter que fazer a venda num período de baixa. Para a primeira parte da nossa carteira, na renda fixa, a gente vai ser super simples, a gente vai colocar esses 25% dentro da caixinha turbo do Nubank. Que como a gente também fez movimentações em ações, a gente dá alguma oscilada nos centavos pra gente encaixar um número exato e investir os R$400 por completo, a gente colocou R$108,57 na nossa caixinha turbo do Nubank. A caixinha turbo, ela tá rendendo hoje 115% do CDI, ela é um investimento de liquidez diária, você vai pagar imposto de renda no momento da retirada do valor. Se dentro dos primeiros 30 dias você fizer qualquer movimentação e retirar esse dinheiro, você também paga o IOF. Porém, esse é um dinheiro que a gente pode retirar a qualquer momento, justamente por ele ser um investimento de liquidez diária e resgate imediato. O racional de a gente estar colocando dinheiro nele é que ele também vai servir como uma reserva de oportunidade pra gente no futuro. Então, como a gente está começando a carteira agora, no futuro a gente vai ter uma parcela em renda fixa e na medida que houver uma oportunidade de, por exemplo, a bolsa cair, fundos imobiliários caírem e a nossa parcela de renda fixa começar a ficar muito valorizada na carteira, a gente faz um rebalanceamento e tira parte desse dinheiro e aproveita a oportunidade de comprar ativos mais baratos. E muito importante, a gente está fazendo isso porque a gente já tem a nossa reserva de emergência pronta. A gente já juntou ela muitos anos atrás, ela tá guardadinha, rendendo, distribuída em diferentes lugares, com liquidez diária, rendimentos, então a gente não tem preocupação e não tocaremos no dinheiro da carteira que a gente está construindo para o canal. Isso é super importante. Você só deve começar esses investimentos no momento que você já tiver alguma reserva, pelo menos parte dela montada, para você não precisar tocar no dinheiro dos investimentos. A gente optou por investir na caixinha turbo do Nubank, mas existem outras opções de investimento que são bem parecidos com a caixinha do Nubank, que é o porquinho do Banco Inter e o cofrinho do Mercado Pago. Então, assim, o que muda de um lugar para o outro? Um pouquinho da rentabilidade. Mas, assim, qual é o melhor? Onde você vai colocar o seu dinheiro? Você vai pesquisar e entender o que é melhor para você. Nada do que a gente falar aqui é uma recomendação de investimento. Até porque a gente está investindo o nosso próprio dinheiro baseado na nossa opinião sobre investimentos, na nossa experiência nos últimos anos investindo e no que a gente enxerga que vai ser a melhor oportunidade para nossa carteira de longo prazo. O segundo investimento que a gente está fazendo hoje na carteira, a gente está comprando 2 fundos imobiliários. O primeiro fundo é o PVBI 11, que é um fundo de tijolo, e nós compramos uma cota do PVBI 11 por R$ 77,79.
Ele tá passando por um momento difícil, então se vocês verem o gráfico, ele apresenta uma leve queda no preço dele, e isso está sendo representado dentro do preço sobre o valor patrimonial dele. E o que isso significa na prática? O valor que essa cota de fundo está sendo vendida, ela está sendo vendida abaixo do valor real de mercado dos imóveis que ele tem. Então vamos pensar assim, se esse fundo tem diversos imóveis que totalizam 100 mil reais, cada cota está sendo vendida por um valor que faria o total de cotas representar 70 mil reais, a gente está comprando um ativo que está sendo negociado abaixo do valor real dele. Porém, nem tudo são flores. O fato dele estar sendo negociado a um preço abaixo do seu valor de mercado é justamente porque ele está passando por uma dificuldade em revisão de contratos. Ele tem alguns contratos de aluguéis que estão vencendo agora em 2026 e, de acordo com a gestora lidar com essa situação, o valor dele pode se recuperar ou não, ele pode passar por um período maior até de queda. A gente não tem interesse em estar vendendo esse fundo no curto prazo, então por isso pra gente representa uma oportunidade de começar colocando ele na nossa carteira, e a gente vai começar a receber os aluguéis dele a partir do mês que vem, e com isso nós enxergamos a oportunidade de valorização dele também no longo prazo. O segundo fundo que a gente está comprando é o CPTS11. A gente comprou 13 cotas dele por R$ 105,73. A gente também está vendo um desconto sobre o preço, sobre o valor patrimonial da cota, e ela vai ser a nossa opção para a gente começar a nossa carteira diversificando, tendo um fundo de papel e um fundo de tijolo dentro da nossa carteira. Para começar essa carteira na parte de ação, nós decidimos escolher duas para iniciar. Então, Caixa Seguridade e de energia a gente escolheu a Copel. De Caixa Seguridade, nós compramos 3 cotas por R$ 58,25. O setor de seguros, ele oferece uma receita recorrente com um dividend yield elevado. Por outro lado, por que escolhemos uma ação de energia para iniciar? Porque você pode viver sem muitas coisas na sua vida, mas energia eu tenho certeza que você não vive sem. E dado o período de instabilidade global, instabilidade política, como tudo isso afeta os mercados de bolsas de valores, a nossa opção por investir no setor de energia e setor de seguros é porque justamente são dois setores estáveis e que geralmente eles passam bem por qualquer crise que a gente venha a encontrar no caminho. Então olhando para os indicadores das ações, a gente enxergou que era uma boa oportunidade da gente colocar isso agora na nossa carteira como ponto de partida também. E agora, a gente está gravando esse vídeo no período da noite, são 8h10 agora, mas a gente executou todas as ordens do que a gente falou aqui no vídeo para vocês e a gente vai deixar a carteira final como ela ficou composta. Carteira pronta, todos os investimentos foram realizados, os R$400 foram aplicados, divididos da forma que a gente mencionou no início do vídeo. E uma coisa muito importante, se você não entende como funciona o mercado de renda variável e de ações e a negociação através da bolsa de valores, é que para você fazer a compra, precisa ter alguém vendendo do outro lado. Então o que a gente fez aqui foi enviar uma ordem de compra no valor X, e na medida que alguém na outra ponta coloca uma ordem de venda desse mesmo ativo por um valor que seja igual ou inferior à nossa ordem de compra, essa ordem vai ser executada. Os fundos imobiliários que a gente comprou, os dividendos deles só vão ser recebidos no mês seguinte. Então, provavelmente no próximo vídeo que a gente trouxer aqui pra vocês, já vão conseguir acompanhar quanto esses fundos imobiliários renderam pra gente. E ao longo de toda essa série que a gente vai trazer aqui pra vocês, a gente vai preenchendo a nossa carteira com outros ativos. Então, a gente vai trazer mais ações, como a gente mencionou lá no início, BDRs, ETFs, pra gente também ter um pezinho nos investimentos globais, pra também estar investindo um pouco da nossa renda em dólar. Até porque isso traz proteção para nossa carteira. Num momento onde o dólar ou outros mercados estejam sendo valorizados e o real esteja em declínio, a nossa carteira acompanha o crescimento em todas as fases dela e a gente vai rebalanceando ela na medida que o tempo for passando. E se você gostou desse vídeo, eu queria pedir que você deixasse o seu like, deixasse um comentário aqui pra gente do que você achou, sugestões do que você gostaria de ver que a gente traga de informação enquanto a gente estiver construindo a nossa carteira, e acompanhar a gente nos próximos vídeos.